tá? Então, no Brasil, hoje, a gente tem uma lei de telesaúde e nós, médicos, temos uma resolução do nosso Conselho Profissional. Então, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução sobre a telemedicina, permitindo o uso dela e também estabelecendo regras para o uso da telemedicina, e foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de maio de 2022, tá? Então, veja, vai fazer... Opa, fez um ano hoje. Fez um ano exatamente hoje, agora que eu observei aqui, né? Coincidência, né? Então, a legislação existe, tá? Muitos colegas ainda têm dúvidas, né? Se pode, não pode fazer telemedicina, não. Já existe uma resolução e temos uma lei, tá? Que é a lei da telesaúde, onde a telemedicina está inclusa, tá? O segundo erro é, na minha opinião, né? Não está escrito que é proibido, mas eu acho que é um erro você utilizar o WhatsApp ou o Zoom ou o Direct do Instagram para fazer telemedicina. Existem ferramentas que são adequadas e desenvolvidas para esse fim, tá? Que são os prontuários eletrônicos com ferramenta de videochamada. Então, eu acho mais seguro você utilizar uma ferramenta desse tipo. Então, além de você ter o registro da informação no prontuário eletrônico, você também tem uma ferramenta de videochamada onde você vai interagir com o paciente. Isso também dá mais profissionalismo, porque você usar o WhatsApp fica aquela coisa muito informal, né? Então, o paciente vai associar isso com algo informal. O WhatsApp a gente usa ali no grupo do condomínio, no grupo da família, né? As tias do WhatsApp mandam bom dia, boa tarde, boa noite com o gatinho, com o ursinho, com a florzinha, né? Então, esse é o segundo erro, tá? Eu vejo que muitos colegas cometem, porque às vezes eu converso com alguns colegas e falo, também estou começando a fazer telemedicina e tal. E aí, cara, como é que você faz? Eu faço no WhatsApp. Troca mensagem e tal, tiro print de tela e guardo, né, arquivo. Print de tela não tem nenhuma validade como um prontuário eletrônico, tá? Então, você precisa ter uma ferramenta para fazer essa interação da maneira adequada, tá? Então, muitos colegas acreditam que a receita digital é igual à receita digitalizada. O que seria isso? O paciente está precisando de uma receita, e é meu paciente há muito tempo, faz uso do medicamento de uso contínuo, e ele, por exemplo, está viajando e esqueceu essa medicação e ele precisa de uma receita para comprar. E aí o colega vai lá, faz uma receita no papel, né, carimba, assina, tira uma foto ou gera um PDF dessa receita e manda para o paciente. Essa receita, ela não tem validade, tá? Ela é uma foto, ela é uma cópia de receita. A assinatura que está ali é uma cópia, né? Então, você não está enviando um arquivo com um arquivo original, tá? Isso não é a mesma coisa que uma receita digital. Uma receita digital, ela é feita, elaborada dentro de um software, de um aplicativo, que é destinado para esse fim, e vai fazer o envio dessa receita assinada eletronicamente. Então, você precisa ter um certificado digital com chave CP Brasil para você assinar de forma eletrônica esse documento. Aí, esse documento tem validade. É como se você tivesse pego um documento, ido lá no cartório e fizesse a autenticação de firma. Então, a assinatura eletrônica com certificado digital é o que dá validade nos seus documentos eletrônicos, tá? Inclusive, está lá também a resolução e em outros pareceres e resoluções do Conselho Federal de Medicina que os documentos eletrônicos, né, documentos médicos emitidos de forma eletrônica, devem ser assinados com certificado digital, chave ICP Brasil, tá? Então, se você emitir um atestado, ele vai ter validade com a sua assinatura eletrônica, tá? Então, não adianta tirar uma foto, uma cópia, porque isso pode ser adulterado, inclusive. Então, você pode até correr risco de você enviar um documento que alguém pode adulterar, tá? Agora, enviando um documento que é assinado digitalmente, é esse que é o documento válido, que tem autenticidade, tá? E aí, como a gente está falando de receita, né? Então, muita gente tem dúvidas, né? E que tipos de receita você pode emitir de forma eletrônica, né? Na receita digital. Então, as receitas de medicamentos não tarjados, tranquilo, né? Você vai poder fazer. As receitas de medicamentos tarjados, tarja vermelha também, e medicamentos tarja vermelha com retenção de receita, também é possível enviar de forma eletrônica com uma receita digital.
tá? Receitas do tipo A, desculpa, do tipo B, né, que são as receitas de talonário azul ou receitas de talonário amarelo, essas ainda a gente não tem uma previsão do envio eletrônico, porque necessita que você tire um número, né, na vigilância sanitária local, né? Você tem que se cadastrar, tem que solicitar um número e tem que imprimir um bloco numa gráfica autorizada a imprimir esses blocos, né, com a numeração que você vai retirar, tá? Então, ainda não se chegou, né, numa resolução desse problema, né? Mas eu acho que com boa vontade isso poderia ser resolvido facilmente, porque quando fosse gerar uma receita, automaticamente geraria um número atrelado a essa receita, e esse número poderia ser enviado diretamente para os órgãos de fiscalização. E isso seria muito mais eficiente do que ficar guardando o canhotinho desses blocos de receita azul, por exemplo, né? Então, aí você tem maneiras, né, de como combinar com o paciente para que ele retire ou que seja enviado para ele, tá? Eu falo com mais detalhes sobre essas questões, né, do envio, como você ter mais segurança, das questões relacionadas ao sigilo, também das informações, das receitas e o que tem, né, de, de documentos, né, validando, né, esse método, né, de você despachar uma receita dentro do curso de formação de telemedicina na prática, né? Então, lá a gente tem um material, a gente tem algumas coisas que explicam melhor isso, tá? Mas, para responder a tua pergunta, né, como você tinha perguntado sobre as receitas de bloco azul, né, é isso que é o fato, né? Não é possível você enviar receitas, tipo, receitas de medicamentos tarja preta, por exemplo, de forma eletrônica. Então, você vai ter que combinar com o paciente como vai ser entregue essa receita física, né, nesse caso. Mas não há restrição em relação a você fazer um atendimento de telemedicina e indicar um medicamento desse tipo, tá? Então, isso não ficou restrito. Você pode fazer, só tem essa dificuldade da emissão da receita eletrônica desse tipo de medicamento, tá? Mas medicamentos não tarjados, tarja vermelha, ou medicamentos tarja vermelha com retenção de receita, é possível, sim, enviar de forma digital, assinado eletronicamente com seu certificado digital.